Fala, meu povo, boa noite e que amasso, que atropelo do Chelsea para cima do Barcelona. Eu sei que quem acompanha aqui tem uma bolha muito mais de torcedores do Barcelona do que torcedores do Chelsea ou de outra equipe, então é normal que se analise o que foi esse jogo mais pela ótica do Barcelona, mas tem que começar falando do Chelsea, que fez um grande jogo, tinha feito 3-0 no Paris Saint-Germain em um jogo muito bem montado pelo Maresca taticamente, e faz 3-0 no Barcelona em um jogo muito bem montado, na verdade um jogo muito bem corrigido taticamente pelo Maresca, porque acho que o jogo começou igual, ele faz alguns ajustes no primeiro tempo, coisa que o Hans Flick não fez, ele tinha uma tática, ele manteve essa tática e o Chelsea foi melhorando, fez 3. Ronald Araújo ainda estraga o jogo depois do 1-0, que poderia ter de ajuste do Barcelona, ficou sem chance de acontecer, e no segundo tempo com 1 a menos, com a intensidade que o Chelsea mostrava e com, aí eu acho mais um erro do treinador do Barcelona nas mudanças que fez, o Chelsea acaba vencendo por 3-0. Começar falando sobre o que foram as mudanças e os ajustes feitos. O Barcelona teve um ajuste na marcação da saída de bola do Chelsea, eu acho que para não ficar muito exposto ao que o Chelsea queria com a formação inicial, que eram muitos jogadores de mobilidade na frente para tentar vencer a defesa alta do Barcelona, os caras fazendo movimentos de correr nas costas dos zagueiros para tentar achar passe, né? Quando entra com Garnacho, com Pedro Neto como 9 e com Estevão, que é muito essa troca de posição e esses caras toda hora atacando a última linha do Barcelona, né? Correndo contra os zagueiros do Barça. Com o Reece James de volante, o Chelsea ganharia bola longa se fosse preciso na hora de armar esse contra-ataque. E com o Enzo, como um jogador que é um volante que às vezes joga de 10, jogando de 10, ganhava impressão para marcar a saída de bola do Barcelona e ganhava também bola longa quando ele baixava para armar o time. Além disso tudo, o Malo Gusto na direita é um marcador hoje mais vigoroso, mais rápido do que é o Reece James, e o time ficava mais protegido para quem jogasse pela esquerda, fosse o Rashford, começou o Ferran Torres, que não recebesse bola nas costas. E o Chelsea teve essa ideia inicial de jogo, de mexer algumas peças para jogar assim. O Barcelona não quis se expor tanto a isso que o Chelsea ia fazer e faz um ajuste. Normalmente os pontas do Barça marcam os zagueiros do adversário. O Lewandowski e o 10 do Barça, seja o Firmino ou o Dani Olmo, marcam por dentro os dois volantes. E os laterais do Barcelona emparelham com os laterais do time adversário. Aí sobra o que do Barcelona? Os volantes e os zagueiros. Um volante normalmente do Barça marca o 10 do adversário e os dois zagueiros e o outro volante do Barcelona marcam os 3 atacantes do adversário, né? Assim, a maioria dos times ataca com 3 jogadores na frente e vai fazendo esses encaixes por aí. O que fez o Hans Flick foi laterais do Barça nos pontas do Chelsea, um zagueiro do Barça na sobra e o outro no Pedro Neto, os pontas do Barcelona nos laterais do Chelsea, o Lewandowski em um dos zagueiros, o Firmino em outro zagueiro. O Chelsea poderia ter um jogador sobrando no meio campo, mas o Barcelona tentava controlar bem e até conseguia controlar bem. A mudança que fez o Maresca foi uma na forma de marcar o Barcelona, porque o Chelsea também tinha esses encaixes de pontas nos zagueiros do Barça e de laterais do Chelsea nos laterais do Barcelona. Só que aí podia sobrar Ferran, podia sobrar Lamine. Ele troca, ele coloca os laterais do Chelsea também nos pontas do Barcelona para encaixar, e ele mais ou menos espelha o que o Barcelona está fazendo. A partir daí, Lamine começa a receber de costas contra o Cucurella, o Ferran começa a receber de costas contra o Malo Gusto, e o Barcelona fica sem saída. O Barcelona não consegue sair, a bola bate e volta, bate e volta. Como o Chelsea tinha dificuldade de atacar, e os primeiros 20 minutos foram um pouco caóticos, porque foram tendo essas pequenas mudanças, o jogo estava igualado, mas depois que o Estevão passa a jogar um pouco mais por dentro, que ele deixa de ser referência do Baldé, ele não fica referência de ninguém, porque um zagueiro do Barça não quer sair para perseguir o Estevão muito longe. E o Enzo volta um pouco mais, já que já tem o Estevão naquela posição um pouco mais centralizada, o Enzo volta um pouco mais para armar e para o Chelsea ter mais bola longa para sair. Então o Chelsea começou a sair jogando melhor, começou a ter o Estevão numa posição mais difícil de marcar, o Barcelona, por outro lado, não conseguia sair. O Chelsea melhorou duas chaves do jogo moderno, que é como que você vai sair jogando e como que você vai pressionar o seu adversário. E a partir daí, o Barcelona não teve resposta. A partir daí, no primeiro tempo, a partir dos 20 minutos, o Chelsea começa a recuperar a bola e atacar. Recuperar a bola e atacar. Recuperar a bola e atacar. Quando o Barça quebrava a bola, o Chelsea ia sair jogando, o Barça pressionava e não roubava. O Barça pressionava e chegava tarde. Porque o Chelsea conseguiu ajustar muito bem
tanto a sua saída de bola, puxando o meio-campista a mais para armar, e as perseguições do Barça não iam tão longe, porque não queria ficar exposto lá atrás, como quando o Chelsea ia pressionar o Barcelona, estava todo mundo encaixado e o Barcelona não conseguia levar vantagem. O Chelsea fez isso para ganhar o jogo. O que o Barcelona não fez para perder o jogo? Quando o time te marca assim, você tem que, se joga uma bola no atacante, ele faz uma parede, né? O atacante ou Lewandowski, ou Ferran, ou Lamine, recebe de costas, dá um passe para quem vem de frente, para esse cara levar vantagem sobre a marcação dele e atacar com vento na cara. Algumas vezes o Barça conseguiu sair, mas poucas, com o Ferran fazendo essa parede para o Baldé. O Lewandowski perdia todas do Chalobah, o Lamine perdia todas do Cucurella e o Ferran, que jogou muito mal, perdia também as jogadas do Malo Gusto. Então o Chelsea conseguia pressionar bem e atacava, e atacava, e atacava. Sai o gol em uma jogada que o Barcelona já tinha errado no início, no gol anulado do Enzo Fernandes. Eram 3-2 no escanteio e de novo o Chelsea fez um 3-2 no escanteio curto contra o Barça. Cucurella cruza na área, podia acontecer qualquer coisa. E dois dos jogadores que foram muito mal no jogo do Barcelona, embora eu acho que quase todo mundo tenha jogado mal, o Ferran e o Condé se enrolam e colocam a bola para dentro. Aí vem um lance que acaba com o jogo do Barcelona, que já era muito ruim. Acho que a gente pode individualizar no Ronald Araújo a derrota do Barça, porque ele é de novo muito responsável por uma derrota horrível do Barcelona na Europa, mas taticamente e coletivamente já estava mal. Quando o Ronald Araújo é expulso, o Barça já está perdendo, já está jogando muito mal e já está sem um plano de jogo que consiga competir com seu adversário. É um cartão amarelo absolutamente desnecessário, evitável. Um zagueiro, por mais que seja o capitão, não pode tomar um cartão por reclamação no primeiro tempo, porque um zagueiro muito provavelmente vai precisar fazer uma falta, e se é uma falta perigosa num jogo de transições, e era um jogo de transições, ele vai ser expulso. Eu falei isso durante a transmissão, o André Renata brincou, né, de previsão e tal, e de profecia. Falei, pô, era muito fácil prever que o Ronald Araújo estava muito arriscado de tomar um segundo cartão amarelo, é expulso e praticamente acaba ali a chance do Barcelona. Em um jogo que o Chelsea estava totalmente encaixado e levando totalmente a melhor em 11 contra 11, 11 contra 10 ia ser mais fácil ainda de encaixar. Ainda acho que o Hans Flick depois não mexe bem. Ele tira o Ferran e coloca o Rashford, é a única mudança que ele faz. Ele passa a jogar com duas linhas de 4, Lamine aberto de um lado, Rashford do outro, Firmino, Frenkie de Jong por dentro e o Lewandowski lá na frente. Cara, você fica com o Lamine de pouca mobilidade. O Lamine não é um cara elétrico de ficar correndo atrás dos outros e tal. Ainda mais, não sei o tanto que a pubalgia hoje estava doendo ou não, mas o certo é que ele não conseguiu sair do bolso do Cucurella. E o Lewandowski, que é o cara de menos mobilidade de todos lá na frente. Era hora de colocar, se o Marc Casador não estivesse pronto para jogar, né, e aparentemente ele não está fisicamente bem, colocar o Christensen no meio campo, ou o Christensen na defesa e manter o Eric Garcia no meio campo, colocar o Rashford na frente, no lugar do Lewandowski, e puxar o Firmino para o lado do campo, para jogar na meia pela esquerda, onde estava o Ferran Torres. Você tinha que ter um atacante de explosão, porque o Chelsea ia atacar, você precisava jogar bola nas costas do zagueiro, e de vez em quando você precisava dar chutão, então que tivesse pelo menos um cara ali para correr. Você tinha que ter mais um jogador combativo no meio campo para continuar competindo. E o Firmino, que é o cara mais em forma do Barcelona no ataque nesse momento, tinha que continuar no jogo. Então essas eram as mudanças que eu acredito que deveria fazer o Hans Flick. Ele não fez nenhuma delas. Depois ele coloca o Christensen no meio, depois ele muda as coisas e tal. Mas enfim, ele não faz nenhuma delas e o Chelsea ganha muito facilmente o jogo no segundo tempo, atacando, pegando rebote, ganhando volume. Sai o segundo gol do Chelsea numa jogada que o Barça sai jogando de forma muito previsível, faz uma tabelinha, a bola é pro Baldé, se antecipa muito bem o Reece James, e aí a bola chega no Estevão, e ele faz a jogadaça da partida, né? Um drible muito fácil para cima do Pau Cubarsí, muito mal o jogo do Pau Cubarsí, foi vencido nessa jogada pelo Estevão, foi vencido em velocidade com muita facilidade pelo Pedro Neto em outra jogada, no espaço de um guardanapo de uma folha de papel, o Estevão rabisca para dentro do Pau Cubarsí, leva vantagem, bate de direita para fazer um golaço. O Estevão, já fiz um vídeo aqui, tem poucas semanas falando dele, capacidade que ele tem de ir melhorando a cada jogo, de ir vivendo novas situações e de correspondendo a essas novas situações, né? Primeiro é chegar na Europa, aí depois é ganhar titularidade, depois é ganhar espaço, aí depois é fazer um gol da vitória contra o Liverpool, aí depois é ser importante na seleção brasileira, é se consolidar como titular da seleção brasileira e agora num grande cenário de Europa, contra um grande time, o Estevão faz o segundo gol. Então, ele está vivendo novas experiências, porque acabou de chegar, e em todas ele está sendo aprovado. Estevão joga mais, joga bem. Estevão precisa em jogo grande, bem, vai bem. Estevão na seleção vai bem, vai bem.
Tá fazendo tudo muito bem. A vida de um jogador é de altos e baixos. A gente está vendo um momento de alto do Estevão. O Lamine, por exemplo, está vivendo seus altos e baixos. Hoje fez um mau jogo. O Cucurella foi perfeito contra ele. E o Estevão está vivendo o seu grande momento. Depois sai o terceiro gol, com o Barcelona já completamente entregue. E o Chelsea consegue marcar. E ainda poderia ter feito mais, né? Tem os gols anulados ali e tal. O Chelsea ainda poderia ter feito mais. Terceiro tropeço do Barcelona em 5 rodadas de Liga dos Campeões. Se não tropeçar mais nas 3 rodadas que faltam, talvez ainda não dê para se classificar para as oitavas de final. Ano passado, a Atalanta, se eu não estou enganado, foi a oitava colocada. Acho que a Atalanta empata com o Barça e é a 9ª colocada, né? Tem que jogar um playoff contra o Clube Bruges, eu acho que é isso, e acaba ficando de fora. Bom, agora estou me embaralhando aqui. Eu lembro que o 8º colocado, na última temporada, fez 16 pontos. Se o Barça vencer os 3 jogos que restam, ele vai chegar aos 16 pontos. A gente não sabe ainda se o ponto de corte essa temporada vai estar mais em cima ou mais embaixo. Se tiver mais em cima, já era. Mesmo ganhando os 3 jogos, não dá. Se tiver igual, vai depender de saldo de gols. E tomar um 3-0 no lombo é pesado. E o Barcelona tem aí 2 goleadas já. Tem uma goleada, né? O 6-1 contra o Olympiacos. Tem uma goleada que dá um refresco, mas precisa, além de ganhar, fazer saldo e torcer para a nota de corte ser ou igual a mais baixa da última temporada. Jogar uma repescagem, primeiro que você pode ser eliminado, e segundo que é jogar 2 meios de semana que você poderia recuperar os caras para o momento decisivo da temporada, coisa que dificilmente o Barça vai fazer. Ao Chelsea, o grande jogo da temporada até aqui, mais um grande jogo muito bem preparado e corrigido pelo Enzo Maresca. Ele entrou pensando uma coisa, mudou o time, mudou o lateral direito, muda um volante, adianta o Enzo, isso já tinha sido feito na final do Mundial, é feito de vez em quando, coloca 3 atacantes mais móveis. Quando vê que a coisa não está indo exatamente como ele queria, ele rearruma o time e o time passa a jogar melhor. Grande jogo do Enzo Maresca, mau jogo do Hans Flick, que não conseguiu ter essa leitura, e individualmente o Barcelona ainda foi se despedaçando, como na autoexpulsão, quase que por assim dizer, do Ronald Araújo. Parabéns para o Chelsea e sinal amarelo ligado no Barça, né? É mais um time que quando iguala no 1 contra 1, o Barcelona, cada um no seu, o Paris Saint-Germain fez isso, o Sevilla fez isso, e agora o Chelsea também fez isso. Porque em intensidade, os times têm levado muito a melhor em cima do Barcelona. O Barça é menos intenso que na temporada passada, o Barça é mais lento, o Barça fisicamente parece pior. Além de tudo, a ausência de Rafinha, de Pedro e tal, isso também interfere, porque esses caras, Rafinha, Pedro e Lamine, estavam sempre na temporada passada, e nesse tipo de situação, eles costumam desatar os nós. Então é um Barça pior que na temporada passada, embora de vez em quando ainda dê boas sensações, como foi contra o Celta, como foi contra o Atlético de Bilbao. Chega à Europa e a gente vê que o time ainda precisa muito para competir como foi no ano passado. Precisa muito para competir como no ano passado, tá bem atrás. É isso, meu povo. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado, então dá um like aqui antes de sair do vídeo e se inscreve para não perder. Amanhã eu tô em Arsenal e Bayern de Munique e volto aqui depois do jogo para fazer vídeo para vocês também. Beijo, meu povo. Tchau, tchau, hein? Até mais.